hoje, mas agora a gente continua falando sobre isso porque é impossível falar sobre poder sem pensar em política, né? Por quê? Os governantes precisam tomar decisões que, claro, afetam diretamente a vida de todo mundo. É sobre isso que a gente conversou com o Cláudio Couto, ele é coordenador do mestrado profissional em Gestão e Políticas Públicas da Fundação Getúlio Vargas. Olha só. O poder político é aquele que tem a pessoa que controla uma organização e consegue fazer com que aqueles que fazem parte dessa organização tenham que se conduzir da forma esperada. Estou usando essa definição porque, se a gente for dar uma definição mais estrita de poder político, ele é relacionado diretamente ao Estado e ao uso que o Estado faz da violência física para obter o comportamento esperado. Nessa organização estatal, é esse controle do monopólio e do monopólio reivindicado como legítimo da violência física, né? O Estado diz só eu posso usar da violência de maneira legal aqui, que vai fazer com que outras pessoas se submetam às leis, se submetam às ordens dos governantes. É claro que todo político pode ser tentado a usar da sua posição de poder para fazer com que o Estado, o governo, a organização que ele controla, opere a seu favor ou da sua família. Não é à toa que a definição que os velhos gregos davam a uma má forma de governo é aquela que, em vez de agir no interesse público, ou seja, no interesse do todo daquela coletividade, age no interesse do governante, do interesse daquela parte que toma a decisão naquele momento. É também um governo parcial. Não interessa se é uma maioria ou uma minoria. É diferente governar para o todo da sociedade e governar por um interesse particular. Então, esse problema entre o público e o privado, entre essa esfera borrada do particular e do geral, ela sempre esteve presente na política e, claro, é ela que, por exemplo, faz com que a gente não goste de corrupção, porque a corrupção é algo que borra essa esfera entre o público e o privado. Achei muito boa a fala do Cláudio Couto e a Lília Schwartz, que a gente ouviu aqui mais cedo, fala muito sobre esse pecado da República, que é o patrimonialismo. Então, quando os governantes, em vez de agir pensando no interesse dos governados, de todo mundo, agem e usufruem do poder, instrumentalizam o poder para os seus próprios interesses. E eu tenho certeza que o Karnal, que é a nossa fonte aqui inesgotável de conhecimento e frases decoradas, sabe a frase do Frei Beto, que abre o livro da Lília sobre o autoritarismo brasileiro, sobre a ausência de homens com esse espírito no Brasil. É pouco. Na verdade, Frei Vicente do Salvador, nosso primeiro historiador, ele fala, ele reclama da falta de homens repúblicos. Por que alguém fala no século XVII, quando Portugal era uma monarquia, o Brasil também, homens repúblicos, homens que pensam na coisa pública? E aí, muito bem lembrado pela Gabriela, a questão do patrimonialismo, supor que o Estado existe para mim. Exemplo atual, escandaloso. Os prefeitos recebem as vacinas e vacinam sua própria família, que não estão em grupo de risco. Isso é um exemplo escandaloso. O poder me obriga ao serviço. Quando eu acho que o poder me dá privilégio, eu estou funcionando no antigo regime, estou morando em Versailles, mesmo que seja em Cacimbinhas do Sul. Eu continuo achando que o poder me serve e não eu sirvo a comunidade. Esse é um equívoco comum nos grandes e pequenos poderes no Brasil e é um escândalo. E um equívoco que contamina também os governados, né? Eu falo muito disso quando eu falo do como a gente cobra a classe política. Quem ocupa uma cadeira transitoriamente e quem pediu para ser eleito, pediu para prestar um serviço e deve ser cobrado a partir dessa perspectiva. Então, não é um favor que o presidente ou que os parlamentares se comportem tendo em vista o interesse da nação como um todo e pensando no respeito ao direito das minorias, naquilo que a gente tem de proteção, né, contra a majoritária. É um dever. Eles estão lá para fazer isso, para prestar um serviço. Ninguém ocupa esse cargo porque, enfim, por direito divino, já que a gente voltou para o absolutismo. Acho que é interessante para a gente Por isso, cobrar, legislação contra o nepotismo, por isso, legislação contra essa prevaricação em que alguém utiliza do seu cargo para obter um benefício. Isso é um escândalo, a gente tem que ser cobrado, tem que ser denunciado. Nós não podemos tolerar políticos patrimonialistas. É o nosso papel na democracia, que é um sistema perfectivo, ele tem que se aperfeiçoar. Nas ditaduras não se aperfeiçoam, elas caem podres ao final. As democracias mudam, porque elas podem ser aperfeiçoadas. Por isso que eu acho que é importante a gente lembrar também que a sociedade civil ela tem um certo poder, né? Por que não a gente fiscalizar esse tipo de coisa e também exigir, já que a gente votou, né, nessas pessoas. Então, acho que é importante a gente não esquecer que, apesar que a gente de ter essas figuras de poder, a sociedade civil, nós, enquanto cidadãos, a gente também tem muito poder se a gente quiser. Então, acho que
tá na hora da gente começar a se orquestrar melhor. Mas com poder, ouvimos o tio Ben, vem a responsabilidade. Então a gente precisa entender que assumir esse espaço de protagonismo é assumir um espaço de atividade de comprometimento. Se a gente estiver acomodado, a gente prefere deixar para as outras pessoas decidirem por nós.